Eu tenho a convicção de que governo ruim tem dia para acabar. Qualquer presidente sério que o Brasil venha a ter vai querer deixar como legado bandido na cadeia. Infelizmente, o governo parece que só tem um plano, né? Que é aumentar imposto, né? Redução de gasto não existe, é só aumentar imposto, né? Exato. Pessoal, quero trazer mais um vídeo com o governador Romeu Zema. Vídeo exclusivo, acabou de sair essa entrevista e eu quero trazer aqui todos os melhores momentos em primeira mão para vocês. Antes, deixa o like, curte, comente, compartilha, inscreva-se aqui no canal, porque aqui o Romeu Zema vai soltar pedrada, viu? Você já sabe que ele é opositor desse governo que está aí, desse desgoverno que está aí. E aqui o Romeu Zema vai falar sobre a vergonha lamentável que é esse governo. Quero deixar esse vídeo aqui para vocês conferir. E se você não apoia o governo Lula, deixa aquele like, fortalece o canal, inscreva-se aqui e vamos assistir esse vídeo agora. Infelizmente, o governo parece que só tem um plano, né? Que é aumentar imposto, né? Redução de gasto não existe, é só aumentar imposto, né? Exato. E assim, uma ilusão de que gasto, de que estrutura leva a desenvolvimento, não é? Então, é uma visão anacrônica, que cheira naftalina, que realmente não deu certo no lugar nenhum do mundo, mas parece que aqui no Brasil uma parte da nossa classe política fica tentando o que já deu errado sempre, na ilusão de que um dia dê certo. Roberto Campos falava isso, não é isso? É isso mesmo. Então, é ficar tentando o erro, né? Até dá certo. Até só que dá certo. Nunca vai dar certo. É como se você falasse, todo mundo que pulou do 10º andar até hoje morreu. Não, mas vamos continuar tentando, uma hora um vai sobreviver, não é isso? Parece que é alguma coisa assim, É verdade. O que mudou na sua visão da política do seu primeiro mandato para o seu segundo mandato em lidar com a máquina pública? A sua indignação com o setor público diminuiu nesse tempo e o que você aprendeu? Hoje eu posso dizer que depois de 6 anos e 2 meses à frente do Estado de Minas, nós somos um Estado que voltamos a ter credibilidade, voltamos a honrar com os compromissos. Hoje, o serviço que o Estado presta às pessoas, aos empreendedores, está num patamar muito acima daquele que ocorria há 6 anos e 2 meses atrás. Os avanços foram muitos. Nós ainda temos muito o que fazer em Minas Gerais, mas todos os indicadores de políticas públicas avançaram e a situação financeira do Estado, que era gravíssima, hoje é muito menos grave. E um detalhe muito importante, Dávila, nesses 6 anos de governo Zema, o Estado todos os anos cresceu acima da média Brasil, o que prova que a nossa gestão é uma gestão que funciona para atrair investimentos, para criar empregos. Nós temos um fluxo de caixa previsível, nós temos um Estado que é previsível, e previsibilidade é fundamental para Minas avançar. Com certeza, previsibilidade é fundamental para resgatar a confiança do setor privado no Estado. Conta como é que foi essa transformação para fazer o Estado um aliado de quem quer investir e não aquele peso pesado que atrapalha a vida do empreendedor. Nós simplificamos muita regulamentação do Estado, revogamos milhares de normas que só tornavam o processo complexo, sujeito a interpretações, o que é um desastre, né? Em determinada região, eu sofri isso. Um fiscal falava uma coisa no leste, no oeste a interpretação era diferente. Uma mesma lei, um mesmo Estado. Então, tudo isso que gerava dúvida foi revisto, é importantíssimo. E como eu sou do setor privado, Dávila, a minha conversa com o empreendedor, com o investidor, ela flui. Eu falo que eu sou um governador servidor. Eu não sou aquele que vou lá, tomo um cafezinho e viro as costas, não. Eu continuo acompanhando, tenho contato com os empreendedores. Ontem mesmo, almocei na FIENG, com os principais indústrias de Minas Gerais. Faço o mesmo na FAENG. Todo mês tenho contato com o presidente da Federação da Agricultura,
da Federação do Comércio. Então, é um trabalho em conjunto com o setor produtivo. Então, nós somos um Estado que tem, eu diria, essa postura. Alguns podem falar que é humildade, ou então uma posição de servir, e não uma posição de falar, você é setor privado, você é quase que criminoso, e eu quero complicar a sua vida, que infelizmente é o que acontece muito no Brasil. Com o governo federal, cada vez mais as pessoas que empreendem nesse país sentem o peso da insegurança jurídica, da imprevisibilidade. Como é que está sendo essa mistura de vontade de investir em Minas, mas preocupado com o Brasil? Coincidentemente, Dávila, o PT foi o partido que destruiu Minas Gerais. Eu assumi um Estado arrasado, que não tinha quitado a folha de pagamento, que não tinha pago o 13º, que deixou, o nome de 240 mil funcionários públicos irem para o SPC e Serasa, porque não pagou os bancos o empréstimo consignado, que sequestrou recursos das prefeituras. Num ponto, eles foram muito corretos, sequestraram dos 833 municípios. Não fizeram escolha política. Não fizeram. Não sobrou um prefeito que ficou livre do sequestro de recursos. Tanto é que nós tivemos prefeitos em Minas Gerais, durante a gestão PT, que renunciaram, que adoeceram, porque a pressão era muito grande, se administrassem recursos, e até que suicidaram. Nós tivemos os 3 casos em Minas Gerais. E parece que é uma filosofia de achar que a gastança melhora. Eu nunca vi isso em lugar do mundo dar certo, e foi o que fizeram em Minas Gerais. E lotear tudo, lotear as secretarias, lotear as autarquias, lotear as estatais, com gente que não tem preparo nenhum. Na minha opinião, o Brasil, infelizmente, está caminhando nesse sentido. Gente despreparada e, pior, em quantidade, Aumentaram a quantidade de ministérios, de cargos, é o que fizeram em Minas. E gasto desenfreado. No caso de um estado igual Minas, quebrou, porque Minas não emite dinheiro. Um governo federal emite, a inflação está aí, muito perceptível. Qualquer um que vive no mundo real está vendo o aumento dos preços, principalmente a dona de casa, que sofre mais. Toda semana ela vai no supermercado, então ela está assistindo essa tragédia, infelizmente, no Brasil. Governador, uma das coisas mais importantes hoje que impede a melhoria da competitividade do Brasil é a ausência de infraestrutura. Nós precisamos investir muito em infraestrutura. E como o Estado não tem mais dinheiro para investir em infraestrutura, praticamente todos os gastos são com despesas correntes. O que Minas está fazendo para melhorar a infraestrutura? Nós temos feito muitas concessões. Primeiro, Dávila, nós melhoramos o fluxo de caixa. Eu fiquei 2 anos e 8 meses pagando a folha de pagamento atrasado. Não conseguia pagar na data certa. Com 2 anos e 8 meses, nós regularizamos o pagamento do funcionalismo e, com a melhoria no fluxo de caixa, nós começamos a ter algum recurso para recuperarmos as estradas. Todo mês, o percentual de estradas ruins em Minas Gerais diminui, devido a esses investimentos que o Estado tem feito. Eu gostaria que fosse mais acelerado, mas fica dentro do nosso limite orçamentário, financeiro. E temos ainda as concessões. Nunca se fez tantas concessões de rodovias em Minas Gerais. E eu posso estender para além das estradas também, Dávila, como eu te falei, energia elétrica. Eu peguei uma companhia de energia elétrica, a nossa CEMIG, sucateada. Desde que eu fui eleito, a CEMIG valorizou mais de 200%. Primeiro colocamos gente lá do ramo, e não um politiqueiro para ficar loteando a empresa como aconteceu no governo passado. E a CEMIG, lá atrás, ela foi usada para fazer politicagem. Ela foi comprar quem? Light, no Rio de Janeiro. Aquele parque eólico Renova, no sul da Bahia. Foi ser sócia de Belo Monte, Santo Antônio, no norte. E sabe quanto é que eles investiam em Minas Gerais? 0.
Foi investir no Brasil todo, acho que em nome de um projeto de poder pessoal de alguém, em nome de fazer política e não de fazer desenvolvimento. Agora as pessoas precisam de desenvolvimento para colocar arroz e feijão no prato. Nós temos uma meta como nação da universalização do saneamento básico até 2030. Isso é fundamental, tem enorme impacto em educação e saúde pública. Como está o projeto da universalização do saneamento em Minas Gerais? Ainda mais um estado que tem tantos municípios, né, 800 municípios. Como é que nós estamos caminhando na história da perseguir a meta da universalização do saneamento? Dávila, está caminhando. A Copasa, como uma estatal ineficiente que era, investiu pouquíssimo antes da nossa gestão. E na nossa gestão nós temos estruturado lá uma área de projetos, uma área de acompanhamento de obras. Depois eu te passo, inclusive, esse gráfico que demonstra que os investimentos da empresa na nossa gestão já foram multiplicados por 7. Segurança pública tem sido um calcanhar de Aquiles no Brasil, né? Um tendão de Aquiles aí. Nós temos sido um país que sempre é mencionado como um país violento, que tem recorde de assassinatos, de homicídios no mundo, mais de 40 mil, o que é muito ruim. Mas em Minas, nós temos hoje uma polícia militar que está completando, inclusive, 250 anos, que é uma das mais respeitadas do Brasil. Não existe, Dávila, um beco em Minas aonde a nossa polícia não entre e a população reconheça o trabalho que ela faz. Então isso, por si só, já é algo extraordinário. E não estamos satisfeitos. Nós, governadores do Sul e Sudeste do COSUD, no ano de 2024, levamos ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara dos Deputados e ao ministro da Justiça sugestões, Dávila, das mais simples possíveis para melhorarmos a segurança pública. Infelizmente, até hoje, nenhuma manifestação. O que nós queremos é o seguinte: lá em Minas eu tenho um prontuário que eu posso te mandar depois, de pessoas que já cometeram 60, 70 furtos, roubo de celulares, são presas um dia, 2 e são soltas. O que ele vai fazer amanhã? De novo, o mesmo delito. O que nós queremos é que quem cometeu o mesmo delito 2, 3 vezes não seja liberado mais, fique detido. Isso vai dar uma paz para o brasileiro, para o mineiro, enorme. E uma terceira recomendação nossa foi que policial tenha liberdade de abordar as pessoas. O policial hoje está ficando com medo de trabalhar, Dávila. Se ele aborda alguém que tenha característica X, amanhã ele vai ser taxado de X-fóbico. Se ele aborda alguém que tenha característica Y, de Y-fóbico. Então ele não pode abordar mais ninguém. Se ele te abordar, ele está perseguindo quem tem cabelo branco. Entendeu? Então, ele fica totalmente constrangido de estar desempenhando a função dele. Né? E eu confio na polícia de Minas, na militar, na civil, na penal que nós temos lá, e temos de deixar esse povo trabalhar. Agora parece que nós temos no Brasil um Estado que quer confiar mais no crime, no criminoso, no bandido. Então é algo que precisa mudar. E precisamos, principalmente, Dávila, de decisões judiciais mais ágeis. Nós temos casos lá, que eu tenho acompanhado, que caracterizou crime organizado, conseguiu lá o bloqueio de 50 milhões, 30 milhões, que estava lá na conta de não sei quem, mas fica lá sob júdice isso anos e anos. Então, o advogado deles tentando ainda recuperar, isso tinha de ter uma decisão ágil para resolver de vez, senão você ainda está deixando a organização se movimentar, ter acesso a alguns fundos. Então, deveríamos ter um caminho expresso para combater o crime organizado na justiça. O que nós temos de fazer para o Brasil voltar a crescer de maneira sustentável? Dávila, acho que é
principalmente não complicar a vida de quem produz. Vamos ter, graças a Deus, né, uma melhoria na área tributária, via reforma tributária. Empresas grandes que têm uma unidade aqui no Brasil e que têm num outro país, unidades semelhantes, você sabe, aqui no Brasil ele tem 50 pessoas para poder apurar os tributos a pagar, lá fora ele tem 3, 4. E aqui ele está sujeito a errar muito, a pagar multas porque interpretou errado, porque houve uma revisão de decisão judicial e o que ele fez não é mais o certo e sim o errado. Então, tudo isso cria um clima de incerteza, um clima hostil a investimento, e nós estamos vendo empresas indo embora do Brasil e poucas querendo vir para cá porque percebem que o clima aqui não é bom. Então, eu vejo que o Brasil tem perdido esse bonde da história. Nós estamos vendo aí, e lá em Minas eu estou assistindo de camarote, essa crise dos deportados. 2, 3 vezes por semana chegando lá avião de deportados. Por que o brasileiro vai trabalhar lá fora, onde ele não tem nenhuma garantia trabalhista? Porque lá ele vai ser bem remunerado, não é isso? E aqui nós estamos criando esse papel, na minha opinião, via Justiça do Trabalho, Dávila, criando uma visão de que patrão é explorador, de que patrão é um malfeitor e de que a relação de trabalho tem de ser uma relação supervisionada pelo Estado, porque caso contrário, o trabalhador que o Estado considera totalmente indefeso vai ser prejudicado pelo empregador. Então, parece que esse tipo de governo, de cultura, coloca trabalhador e patrão um contra o outro, né? Infelizmente, acontece isso. Nós temos hoje a taxa de juros mais elevada no Brasil do que qualquer outro país emergente. Nós temos inflação galopante e insegurança jurídica. Por que eu deveria investir em Minas? Eu vou falar para ele o seguinte, a sua pergunta ela é difícil, né? Porque quando o Titanic afunda, todas as cabines afundam, não é isso, né? Isso mesmo. Mas eu vou falar que o mineiro briga mais, sabe? Vai ser a última cabine a afundar, vai ser a de Minas Gerais. Lá nós temos um apreço muito grande pela liberdade, né? E eu tenho a convicção de que governo ruim tem dia para acabar. O que é preciso fazer para manter a direita mais coesa nas eleições de 2026? Porque a esquerda tem muitos problemas, mas ela tem uma virtude. Ela está sempre unida. Eles brigam internamente, mas na hora da corrida eleitoral está todo mundo unido. E a direita parece que são várias facções, cada uma puxando para um lado, uma até criticando a outra. O que nós precisamos fazer para encontrar esse mínimo denominador comum, unir a direita para ela se tornar muito competitiva em 2026? Ô, Dávila, eu acho que é uma coisa muito simples, né? Eu acho que é você pensar mais no time, na proposta, do que propriamente no seu plano pessoal. O que eu quero fazer é contribuir para o Brasil como estou contribuindo e já contribuí por Minas Gerais. Mas tem pessoas que, infelizmente, se colocam como só eu posso ser o candidato. Isso é muito ruim. E parece que, às vezes, isso, em algumas ocasiões, tem ocorrido na direita. Acho que está faltando nós nos enxergarmos como um time e não como cada um querendo ter o seu brilho próprio. Mas temos lá uma boa parte dos parlamentares que só pensam na sua próxima reeleição. E essas emendas parlamentares, emendas PICs, etc., acho que exemplificam de certa maneira isso, né? O recurso público está sendo utilizado não para potencializar a melhoria no serviço público, as políticas públicas, mas sim para poder aumentar a chance de alguns parlamentares se reelegerem. Eu vejo que solução para isso é a longo prazo. Nós continuarmos numa crescente de elegermos deputados que realmente têm propostas
que são de melhoria do Estado, de um Estado mais racional, de combater corrupção com mais severidade, de combater privilégios e não de ficar só o que eu vou ganhar de voto com isso, que parece que é o desejo de muitos parlamentares aí, que eu acho que só ficam o dia todo só pensando na próxima eleição, contando votos. Temos escolas que transformaram no aspecto físico. E nenhum aluno quer frequentar uma escola que está com aspecto horrível, pior do que a casa dele. Além disso, melhoramos a merenda de uma maneira assustadora. Eu falo que a grande hipocrisia do PT em Minas era a merenda escolar, né? Eles gastavam por ano, Dávila, com merenda escolar, está lá no orçamento, qualquer um verifica. Em 2018, não chegou a 20 milhões de reais, menos de 20. O ano passado, 2024, 6 anos depois, nós investimos 470 milhões na merenda escolar. Multiplicamos por mais de 23 vezes o valor investido. E a bandeira deles é tudo pelo social. Eles só não iam lá comer a merenda que eles propunham para os outros, né? Hoje, quando eu estou no interior do estado, muitas vezes eu almoço em escola estadual até para ver como que está a merenda. Governador, nessa experiência de 2 mandatos frente ao governo de Minas Gerais, o senhor está deixando um grande legado, um estado financeiramente muito mais equilibrado, melhoria da gestão pública, um estado mais voltado aos negócios, ou seja, mais amigável de quem quer fazer negócio e com índices melhores em áreas importantes como educação, segurança pública e saneamento, né? Esse é o seu legado para Minas Gerais. E o senhor é considerado um dos presidenciáveis para 2026. Imaginar que Brasil o senhor gostaria de deixar depois de 4 ou 8 anos na presidência da República para o Brasil? Que fotografia seria essa que nós teríamos do Brasil governado por Romeu Zema? Ô, Dávila, eu acho que qualquer presidente sério que o Brasil venha a ter vai querer deixar como legado bandido na cadeia. O brasileiro está cansado. Você que mora aqui em São Paulo, você está vendo as barbaridades que acontecem aí nas ruas, né? Não podemos permitir que quem cometa crimes de forma repetitiva continue solto. Precisamos colocar essas pessoas na cadeia. Um governo sério também, né? Um governo que, em vez de ficar perseguindo o adversário, arregaça as mangas e vai trabalhar. Parece que aqui a preocupação maior hoje do governo é ficar perseguindo o adversário em vez de fazer entregas. Um governo com gente competente, sem gente competente, não tem como avançar. E estamos longe de ter aí pessoas competentes, né? Recentemente vimos aí uma mudança no Ministério da Saúde, saiu uma pessoa da área competente, que entendia, que eu conheci, estive com ela durante a pandemia, ela era presidente da Fiocruz, e entrou uma pessoa que nunca aplicou uma injeção. Então, acho que não é desse jeito que você melhora a saúde de um país. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, tá lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês, você pode fazer desde que você estude e aplique um método da maneira como está lá. É como o Romeu Zema falou, esse desgoverno que está aí, que está atrapalhando o Brasil, porque a verdade é essa. Esse governo não está fazendo o Brasil crescer, progredir, avançar. Não. O que nós estamos vendo é que esse governo só sabe fazer polêmica. Esse governo só sabe trazer pautas que não agreguem nada
para o cidadão brasileiro. Isso é um fato e uma verdade. Aquele negócio lá do Pix queimou o governo. Eles próprios se queimaram com aquilo ali. Graças a Deus que o Nicolas Ferreira trouxe um vídeo esclarecedor que furou a bolha. Acredito eu que o Brasil inteiro assistiu aquele vídeo, que é uma pura verdade. Ele não ia taxar o Pix, acredito eu, naquele momento. Mas isso já era um monitoramento para que daqui com o tempo, quando o povo se acostumasse com esse monitoramento, o Pix começasse a ser taxado. E não somente o Pix, quantas milhões de pessoas não iam perder o Bolsa Família? Porque a intenção deles é essa, eles querem cortar muita gente. Mas o que eu acho interessante é que o Romeu Zema, ele falou desse desgoverno, que só também coloca burocracia na vida daquele que quer empreender, na vida daquele que quer abrir um negócio, porque é tão difícil hoje abrir um negócio, porque para você abrir um negócio, abrir um CNPJ, é uma burocracia, você tem que trazer esse documento e isso e aquilo, e olha lá se for aprovado, tem essa questão. Então, a verdade é, empreender aqui no Brasil é trabalhoso. Eu vi uma pesquisa esses dias aí que existe mais pessoas recebendo Bolsa Família do que carteira registrada aqui no país. Aí eu pergunto, como é que o país sobrevive desse jeito? Como é que o país avança desse jeito? Se o PT não tá nem aí, o que eles querem fazer é dar dinheiro ao povo, né? Para quê? Para manter, para sustentar, para ter um cabo eleitoral, para ter um grupo que de fato apoie eles para uma reeleição. Mas o Lula tá vendo que ele tá agora num beco sem saída. Provavelmente o Lula não vai conseguir mudar o quadro que aí está. Essa aqui é a verdade. É a leitura que eu faço. Porque ele vem perdendo popularidade. Você vê, é um presidente que não tem apoio na rua. Ele não coloca, ele não faz um apelo, ele não sai para nenhuma manifestação. Você não vê em lugar nenhum como você vê o Bolsonaro. Aonde o Bolsonaro chega, as pessoas já têm um carinho, já vai atrás dele, né? Aí muitos dizem, não, é o gado, é o gado. É não, rapaz, é não. É popularidade, uma coisa que o Lula não tem. Interessante, né? Que o Lula, o presidente que ganhou com 60 milhões de votos, não tem ninguém na rua para apoiar ele. O fato e a verdade ficou claro quando eles disseram, não, vamos fazer a comemoração do dia 8 de janeiro. Vocês viram lá, a porta do Palácio do Planalto? Se tivesse 2.000 pessoas ali, era muito. Né? Interessante aquilo ali, mas é o governo que aí está. Ele já está com os dias contados, governo ruim, terrível, na minha opinião. Me cite um fato concreto que esse governo fez que está beneficiando todo o país. Cite um fato concreto. Coloca aqui nos comentários um fato, um trabalho, algo que esse governo fez ao longo desses 3 anos que beneficiou todo o Brasil. Eu não sei, eu não consigo dizer nada. Né? A economia está aí. O dólar quase a 6, quase chegou em 7, voltou, agora está mais ou menos 5,70. Né? Então, a educação melhorou o quê? Não vi diferença nenhuma. Saúde, melhorou o quê? Nada, não estou vendo diferença nenhuma. Então, falar o que de bom desse governo? É por isso que a popularidade dele só está caindo. É por isso que eles querem regulamentar as redes sociais, porque eles querem ter o domínio, eles querem propagar somente aquilo que é bom, o que for ruim eles escondem. É isso, essa regulamentação serve para isso. O STF está dando apoio ao governo Lula e ao PT e à esquerda. Essa aqui é a verdade. Até porque o STF está todo aparelhado. Todo aparelhado. Esses que vão julgar Bolsonaro, tudo esquerdista. Querem tirar Bolsonaro porque eles sabem e estão vendo que se Bolsonaro estiver em condições de disputar, ele ganha. Pode ser que ganhe até em primeiro turno. Pode ser. Não sei. Mas é a leitura que eu faço. Talvez se for para um segundo, ganha, com certeza. E se Bolsonaro não for para um segundo turno em 2026, se ele não disputar, aquele que ele apoiar, provavelmente tem chance de vencer o Lula. Seja ele quem for. Ah, não vence.
Nós não podemos subestimar o Lula porque ele está com a máquina na mão. Isso é verdade. Eu tenho certeza que ele vai gastar rolos e rios de dinheiro, ainda que isso quebre e afunde o país. Mas para tentar a reeleição, o Lula vai gastar rios de dinheiro. Mas a probabilidade que ele perda no segundo turno para aquele a quem Bolsonaro apoiar é muito grande. Você viu aí a pesquisa que saiu agora? Até Pablo Marçal ganha do Lula. Interessante. Mas é o mau desempenho, o mau trabalho que esse governo está apresentando e o Brasil todo está enxergando isso. Gostei do Romeu Zema, gostei dessa entrevista. Se você gostou, inscreva-se aqui no canal, deixa o like, curte, comente, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus permitir.